Olá, pessoal! Vamos conhecer agora uma das coisas mais interessantes de Aristóteles, pelo menos na minha opinião, que é a física de Aristóteles, ok? A gente já falou um pouquinho sobre as ciências dele, então quando a gente fala da física de Aristóteles, a gente está lá no grupo das ciências teoréticas, aquelas que vão falar sobre a natureza. Bom, e quando a gente fala em física de Aristóteles, não é só o que hoje a gente chama de física, não, né? Como a física aristotélica vai investigar o mundo da natureza, a natureza como um todo, na verdade, os temas que a gente vai ver nos vídeos seguintes são coisas que a gente hoje estuda na física, na química, na biologia, até na astronomia, beleza? Bom, uma coisa fundamental que vai permear todas essas partes da física aristotélica, pessoas, é a noção do movimento. O Aristóteles ele vai superar aquela noção do Parmênides, que a gente já estudou lá na apostila 1. A gente vai superar essa noção do Parmênides, que é a de que o movimento, a mudança, o movimento leva ao não ser, leva à não existência, leva ao cancelamento, né, da existência do ser. E como a gente já viu lá na metafísica, isso não é verdade para Aristóteles. Um movimento, né, de potência para ato, ele dá origem a um novo ser, a um ser mudado, e não ao não ser, né? Então, a partir dessa noção de superação da ideia de Parmênides, o movimento está lá na metafísica e vai estar aqui também na física de maneira bastante relevante. Ele vai propor alguns tipos de movimento. O movimento, quando afeta a substância de alguma coisa que existe no mundo, ele chama de movimento de geração, ou seja, surge algo novo, ou algo decai, se corrompe, né? Por exemplo, ele já está pensando e observando empiricamente reações químicas, né? Eu tenho a formação de um produto novo que não existia antes da união de duas partes, ou eu tenho algo que vai decaindo, por exemplo, a oxidação, né? O ferro vai tomando características diferentes daquele momento inicial. São exemplos de movimento de substância. Qualidade é a alteração de uma qualidade, de uma característica da coisa. Por exemplo, o aquecimento, ele está observando isso. Quantidade, aumento e diminuição. Mais tranquilo que a gente pode exemplificar isso é a noção da reprodução dos seres vivos, né? Reprodução, então eu tenho dois serzinhos, um serzinho sai dois e aí sucessivamente, né? Lugar, aqui a gente está chegando no assunto mais da física, como a gente entende física hoje. Lugar, ele chama de movimento de translação. É o estudo do movimento em si, dos objetos, por que essa caneta cai e tudo mais. E o que é fundamental aqui em Aristóteles, pessoas? As próprias coisas terão características ligadas a elas mesmas que vão levar elas a se movimentarem ou a ficar em repouso, né? São coisas atreladas aos próprios objetos, são características atreladas aos próprios objetos. Essa é a proposição de Aristóteles, que a gente sabe que vai mudar bastante, né? Até chegar lá no Newton, mas aqui é fundamental essa noção dos objetos com características fundamentais inerentes a eles para levar eles a se movimentar. Bom, tempo. Olha que legal que Aristóteles faz. Ele fala que o tempo pode ser entendido como o número do movimento conforme o antes e o depois. Então, o número do movimento, portanto, se eu falo movimento, eu estou falando de um deslocamento de lugar, eu estou falando de uma translação, conforme um T1 antes e um T2 depois, né? T1 e T2. Aqui Aristóteles já está ligando tempo, né, com a ideia de espaço. Um negócio que hoje a gente sabe, né, na relatividade, o tempo e o espaço são relativos. Mas para a gente entender que Einstein entender que eles são relativos, a gente primeiro precisou conectar tempo e espaço como uma grandeza única. E Aristóteles vai dizer que é única, mas já está observando que há uma relação entre tempo e espaço. Beleza? Espero que vocês gostem do resto.